Então vamos lá. Mais uma pergunta ligada à terceira vinda de Cristo. Eu achei, esse dia eu estava pensando nisso, vou colocar essa pergunta aqui. Olha que pergunta maravilhosa, formulada por mim. Olha que maravilha. O irmão Brana diz em algum lugar que Mardoqueu representa o mensageiro? Claro, o sétimo mensageiro, né? Será que ele insinua em algum lugar e tal? Primeiro, vamos dar uma olhada na escritura que fala de Mardoqueu. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita. Mesmo nome que o pai de Saul tinha, né? Quis. Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, ao qual transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia. Este criara a Radassa, que é Ester, filha do seu tio. Então eles eram primos, não é? Então Mardoqueu cuidou da sua própria prima, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de aparência e formosa à vista, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Então eram primos. Eram primos. Eles tinham parentesco. Mas não era o tio dela, era o primo. Vamos ver se o profeta fala alguma coisa. Aqui está na mensagem o casamento do cordeiro. Ele vai ter uma noiva que não tenha nenhuma ruga nela. Amém. Ela é completamente lavada pelo seu próprio sangue. É isso mesmo. Então nós vemos onde nós nos paramos. O casamento se preparando para vir. Agora, nós descobrimos que ela comete fornicação espiritual ao sair com o mundo. Está falando da igreja do mundo, professando algo e vivendo algo diferente. Isso nunca vai funcionar. O que a igreja deve fazer é fazer como Esther fez. Esther recusou o adorno do mundo. Conhecemos aquele pequeno livro de Esther, como que Mordecai, seu tio, tinha uma filha, né? O tio de Mordecai. Seu tio tinha uma filha. E foi lá nos tempos dos reinos dos Medos e Persas. Um tipo muito bonito lá. O rei, um dos maiores reis no mundo naquele dia, ele teve uma grande festa e ele chamou a rainha para se assentar ao seu lado, mas ela não quis. Vasti, né? Ela se recusou. Então o que ele fez? Ele ficou tão humilhado que não sabia o que fazer, que sua própria esposa não vinha. E eu penso que é igual a Cristo hoje. O rei Cristo tem nos convidado para sentarmos em lugares celestiais com ele e nós temos vergonha. Muitas pessoas têm vergonha de dizer que eles têm o batismo do Espírito Santo. As pessoas pentecostais, é verdade, têm vergonha de dizer. Temos vergonha dele. Olha, irmão, nós temos que... Não é possível que você não vai crer que Mardoqueu representa o mensageiro, o profeta de Deus. Claro que é. Claro que é. No dia do convite, onde todas as igrejas foram convidadas, a sétima era, onde todas as denominações afloraram no seu clímax, não é? Na sua beleza, com toda a sua suntuosidade, apareceu uma meiga, simples, humilde moça chamada Esther. Mas ela foi criada, ela era órfã, não é? Ela era órfã e ela foi criada pelo seu primo chamado Mardoqueu. Não é? Mardoqueu. Aqui eu acredito que eu até coloquei Mordecai, né, que é em inglês. Eu coloquei errado aqui. É Mardoqueu, né? O mensageiro Mardoqueu. Então, claro que representa o profeta. É claro que representa o profeta. Não há dúvidas. Não há, a menos que você não considere você sendo Esther. É ele. Esse mensageiro que cuidou da moça, que treinou a moça, como que ela deveria se apresentar diante do rei, e ela foi enviada para a purificação, e etc, etc, não é? Agora, meus amados, por que eu estou falando isso para vocês e falei nos programas passados? Olha, se você tiver um pouquinho de mente espiritual, na hora que você ler Apocalipse 19, você vai dar uma olhada em Esther capítulo 6, onde fala de Mardoqueu. Dá uma olhada Apocalipse 19, que é a terceira vinda de Cristo. Que é a terceira vinda de Cristo. Não há dúvidas. Aqui eu gastei um programa quase inteiro com citação, irmão Branda falando. Apocalipse 19, terceira vinda, é o retorno, é a noiva voltando com Cristo. Depois da tribulação. Apocalipse 19, ele desce para se vingar da morte de Moisés e Elias. Apocalipse 19, terceira vinda. Apocalipse 19, é o retorno, é o juízo, etc, etc. E eu mostrei para vocês, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga, olha, julgamento, e guerreia com justiça.
guerra, guerra na terceira vinda. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre sua cabeça havia muitas coroas, muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Não está sozinho. Os exércitos do céu, também em cavalos brancos, aparecem com ele. Mensagem e não sabes, né? Ou e não sabeis, como traduziram, e não sabes, que ele tirou lá daquele pedacinho de Apocalipse 3,14, que está cego, miserável, e não sabes. Ele pegou só o finalzinho. Nesta mensagem, não sabes, ele fala de 3 sonhos. Ele fala de 3 sonhos, e toda esta mensagem, se você não leu ainda, leia a mensagem e não sabes. A mensagem e não sabes, olha o nome da mensagem, e não sabes. Esta mensagem, ele está inteiramente falando da terceira vinda de Cristo. Porque a única escritura que você vai associar com o que ele está falando lá, leia lá para você ver, é com Apocalipse 19. Bate certinho aqui, fala que os exércitos seguem. Lá mostra que o irmão Junior Jackson, ele desaparece nos céus e ele manda um cavalo branco para ele, um cavalinho menor, que estava sentado, etc, etc. Depois fala as famosas visões, não é? O sonho do irmão que estava no caminho alto. São 3 sonhos que ele fala tanta coisa nessa mensagem. Está falando do outro lado. Está falando do outro lado, onde mundialmente famoso se fala: cavalgarei este caminho uma vez mais. Que eu vou fazer uma pequena crítica aqui para os que estão do lado de cá, que não acreditam no retorno do profeta, da maneira que é apresentada pelos nossos queridos irmãos. Mas eles também ficam com medo e nunca falam. Por quê? Porque não sabem explicar. Porque não tem, ou não tem pelo menos o desejo de procurar o que significa tudo isso que o profeta diz para nós. Cavalgarei esse caminho uma vez mais. E tem inúmeras citações. Eu só deixei a poeira baixar um pouquinho, porque a coisa estava muito fervendo. A chaleira estava apitando demais. Só deixa o negócio passar. E depois nós vamos falar exclusivamente nós vamos falar do retorno do profeta. Todas as citações onde ele fala da onde que tiraram essa ideia, né? Que eu estou colocando entre aspas, porque não é ideia, ele falou mesmo. E não foi nenhuma nem 2 vezes, ele falou inúmeras vezes sobre ele voltando. Agora, a questão está no seguinte: a noiva vai voltar. O profeta vai voltar, a noiva vai voltar. É um retorno, é o termo que o profeta usou. É o retorno. E para onde que ela volta? No paraíso de Deus? Não, não é no paraíso de Deus. Vai voltar no inferno. Vai estar o inferno aqui na terra na hora que ela voltar aqui. Ai meu Deus, me ajude, que eu vou receber mais chamas aquecidas, mas não tem problema. Quando ela retornar aqui, vai estar no ápice da fúria de Satanás. O cavalo baio vai estar na sua maior força. E o anticristo estará cavalgando na sua maior força. Não tem problema não. Vem aí com todo o teu exército, tudo que você tiver, porque Cristo também vai voltar na sua maior força. Esses em cavalos brancos vão voltar na sua maior força. E aí, meu amigo, vamos medir força. Vamos ver quem é que tem e quem é que não tem. Vamos ver quem é que tem e quem é que não tem. É depois. Sabe por quê? Porque quando nós vamos para as bodas, irmão, nós vamos lá para receber a glorificação, para estar na presença dele, sendo glorificados, que é um estágio. E eu ia ler para vocês aqui, hoje não vai dar tempo. É um estágio. Isso aí começa, profeta, no dia que você é salvo, você começa a ser glorificado. E os 3 anos e meio lá vai ter um propósito. Na presença da Shekinah vai acontecer algo. Assim, logo já aqui embaixo já acontece. E vai continuar a fervilhar, a um turbilhão, não é? Vai continuar. E a coisa vai ser bonita, meus amados. É um quadro que eu, particularmente, achei maravilhoso. Nós vamos retornar aqui. Então tem a parte 2. Vai ter uma parte 2 aqui com essa coisa que está aqui embaixo. Não é assim tacando fogo e acabou. Não, tem todo um processo judicial. Não, tem que olhar olho no olho, tem que resolver as coisas de uma maneira um pouquinho mais complexa do que isto. Quando nós retornarmos aqui para a Terra. O que vai estar acontecendo naquele tempo? Bom, o que vai estar acontecendo naquele tempo? Depois do período da tribulação. Se você já se esqueceu, deixa eu ler para você algo aqui,
Quer ver? Ó? Só me dá um tempinho que eu vou achar para você. O que vai estar acontecendo naquele período depois da tribulação. Diz assim, ó, Zacarias 13. Zacarias 13. Olha aí, ó. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. E também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. E será que quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram lhe dirão, não viverás, porque mentirosamente falaste em nome do Senhor? E seu pai e sua mãe que o geraram traspassarão quando profetizar? E acontecerá naquele dia que os profetas se envergonharão cada um da sua visão, quando profetizarem, nem mais se vestirão de manto de pelos para mentirem, mas dirão, não sou profeta não, sou lavrador de terra, porque tenho sido servo desde a minha mocidade. Olha, meus amados, eu quero que você pense, antes de você ignorar e jogar num canto, eu quero que você pense com bastante atenção. Como é perguntas e respostas, então eu estou usando este tom aqui. Como um colega me criticou, não, mas você fala com convicção. Você quer que eu fale como? Sem convicção? Eu acho, mas não sei, aqui a Bíblia falou, mas não sei. Me criticou porque eu falo com convicção. Meu Deus, como que eu respondo um irmão desse? Mas tudo bem, vamos lá. Tem mais coisa aqui. Tem mais coisa. Falamos. Apocalipse 19, bota no quadro de novo, vamos lá. Aqui é a terceira vinda. E vi o céu aberto e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam nos exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Olha que bonito, não é? Bom, agora, veja isso comparado com Esther, que eu li para vocês. Esther capítulo 6. Eu pulei um pouquinho aqui, entrando a mão. Ele disse que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então, Amã disse no seu coração, de quem se agradará o rei, para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei, quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real, ou as vestes brancas, que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa do rei na sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Esther, capítulo 6. Falando, não é? Por que eu comecei com essa pergunta sobre... Será que Mardoqueu é o profeta? Representa o profeta? Ora, se ele representa o profeta, veja a semelhança entre Apocalipse 19, né? A visão de Apocalipse 19 e a visão de Esther, capítulo 6. Não é? Quem olhava de longe, é o rei que está chegando, é o cavalo do rei, é a coroa do rei, é a veste do rei. Mas quando chegava perto e ia olhar, não era. Era uma outra pessoa que estava ali. Mas vamos lá, mas eu já passei por isso, mas tudo bem, né? Tudo bem, vamos continuar. Outra coisa que eu achei interessante chamar a atenção de vocês. Eu sinto que vocês são meus filhos. Vocês são as estrelas que, reticências. Se eu tiver uma coroa quando eu chegar lá, vocês serão aquela joia, a parte externa brilhante na coroa de meu ministério. Quando for coroado, vocês serão aquela joia. Então aqui nós vamos ver que coroa também fala de pessoas, não é? Fala de um grupo de pessoas. Outra coisa que eu achei interessante, uma escritura muito bonita. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Mas aqui procede vergonhosamente é com apodrecimento nos seus ossos. Provérbios 12, 4. Fica aí, você pode estudar.